e amém. Glória a Deus. Poder sentar. Abra sua Bíblia em Malaquias, no capítulo 2. Nós vamos ler somente um versículo, é o último versículo do capítulo 2. Quero lembrar você que nós estamos observando o texto de Malaquias e vendo que Malaquias é muito mais do que o que nós estamos já tão familiarizados, né? Todos nós conhecemos, eu creio que até mesmo as pessoas que não fazem parte da igreja já ouviram falar do texto de Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6. Nós lembramos muito bem sempre da fala de Deus que diz: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. O versículo 8 do capítulo 3. E aí o texto segue falando sobre o fato do povo de Israel não entregar os dízimos ao Senhor, os dízimos e as ofertas. Então todo mundo já conhece muito bem Malaquias capítulo 3. E nós estamos já há um período lidando desde o começo do capítulo. Eu tenho até convidado você a ler o livro todo, com o objetivo de prepará-lo para essa série de reflexões para o momento de dízimos e ofertas. Quero dar o destaque que o objetivo que nós estamos nos propondo aqui é que você compreenda que há muito mais do que a entrega de dízimos e ofertas para que Deus receba as nossas vidas. Não se pode mensurar que o cristianismo, a fé, simplesmente na entrega dos dízimos, ela se faz satisfatória. É preciso uma gama de informações manifestas na nossa vida. Eu preciso compreender que é muito mais do que isso. E o ato de entregar não deve ser isolado, e quem cumpre as outras coisas e não entrega também não deve se dar por satisfeito. O texto de Malaquias, agora nós já estamos aí no verso 17, né? Nós percorremos o capítulo 1, depois o capítulo 2, e agora vamos finalizar no verso 17, que diz, vamos ler? Enfadais ao Senhor com as vossas palavras, e ainda perguntais, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desse que ele se agrada. Ou, onde está o Deus de justiça? Eu gostaria que lêssemos agora juntos, na tradução à linguagem de hoje. Nós vamos projetar aí, se você não tem, eu gostaria de ler esse versículo de novo. Podemos? Ok? Diz assim: vocês falam demais, e o Senhor... vocês falam demais e o Senhor está cansado de toda essa conversa. Vocês ainda perguntam, como foi que fizemos com que Deus ficasse cansado? Foi por dizerem assim: o Senhor Deus pensa que os que fazem maldade são bons, e é de fato, Deus gosta deles. Ou, então vocês perguntam, onde está o Deus justo? Muito bem. O profeta Malaquias aqui estava narrando um confronto de Deus para algo que acontecia no meio do povo. O povo estava numa distância tão grande de Deus que eles já declaravam que Deus se agradava da maldade dos homens. E essas pessoas eram até bem vistas por Deus. Sob que entendimento eles proferiam isso? É bem parecido com o que você vê hoje, né? Só que muitos atribuem que Deus não existe justamente por causa da maldade dos homens. Mas o que o povo entendia era que, já que existem pessoas más, por que Deus não faz alguma coisa? Deus só pode gostar deles. Se Deus não gosta deles, por que Deus não faz alguma coisa para fazer cessar essa maldade? Eu quero repetir que
essa atitude do povo causou Deus ficar enfadado. Eu gosto mais da tradução que cita enfadado, né? Na tradução linguagem de hoje está aí cansado, né? Enfadado, aqui o termo é como se Deus estivesse já cansado de lidar com o povo. Não que Deus se canse, mas essa expressão humana era para que o povo entendesse que a paciência de Deus já estava se findando. Tanto é que você vai encontrar aí o título acima do verso 17, acompanha aí na sua Bíblia. Você vai encontrar o título, o dia do juízo. Veja bem, o título aí sobre o verso 17 é o dia do juízo. Por que o dia do juízo? Porque Deus já se cansou do que ele tem visto. Você sabe que a misericórdia de Deus ela se renova a cada manhã. O salmista vai declarar isso. Mas um dia ela se finda. Chega um dia que Deus não usará mais de misericórdia. No caso aqui com o povo de Israel, porque o povo teimava em ter um pensamento de Deus, a respeito de Deus, que não tinha nada a ver com Deus. E aqui, meus irmãos, eu quero mais uma vez dar ênfase no nosso objetivo. O que Deus está ministrando no livro de Malaquias é que não devo entregar dízimos e ofertas se o meu pensamento sobre Deus não estiver acertado com a sua palavra. Não é só entregar dízimos e ofertas, ou entregar dízimos e ofertas e ter um pensamento como esse. Você sabe muito bem que essa pressão, ela é uma realidade, só muda o assunto. Se Deus existe, por que Ele nos permite sofrer a perda de entes queridos, de pessoas que amamos? Por que Ele está permitindo todo esse sofrimento que nós estamos vivendo, por exemplo, com essa questão da pandemia? Até hoje, irmãos, as pessoas se revoltam contra Deus e declaram sobre Deus o que Ele não é, e o que Ele não faz. Não é? Aí no final do versículo, onde está o Deus justo? Essa palavra parece ser, irmãos, algo escrito para a nossa realidade mesmo. Mudou o tempo, mas o ser humano continua com as mesmas práticas. Onde está o Deus justo? Não é? Um dia uma pessoa perguntou para um pastor, diante do corpo de seu pai morto, aonde estava Deus que não salvou meu pai? Um acidente de carro levou, morreu no acidente de carro, uma pessoa muito boa, inclusive um pastor. E o pastor que estava fazendo culto fúnebre, a filha dele, em lágrimas, a filha daquele homem falecido, daquele pastor que havia morrido, ela em lágrimas, clamando ali ao pregador, uma explicação, aonde estava Deus que não livrou meu pai da morte. Irmãos, nós temos a mania de medir como Deus deve agir e aonde Ele deveria estar. Aonde estava Deus? Então, o povo não fazia diferente. Onde está o Deus justo? Já que Ele existe, mostre-me onde Ele está. E eu digo a você, perde muito quem entrega dízimos e ofertas só pensando no dinheiro que entregou. Não é nada disso. O alvo de Deus é que haja um coração que compreende a Deus, e o único jeito de compreender o Senhor é por meio da sua palavra, irmãos. Somente. Nós temos que lançar fora todo o óculos cultural do nosso tempo, ou deixarmos de sermos egoístas. Como assim egoístas? O ser humano tem a mania de olhar somente para a sua situação e medir as atitudes de Deus. Onde Deus deveria estar, o que Ele deveria ter feito. E aí vem a pergunta: quem somos nós para declarar o que Deus vai fazer? Ou o que Ele deveria ter feito? Quem somos nós?
quem nós somos. E aí eu quero aqui listar algumas palavras respondendo quem somos nós. Nós somos pessoas que não sabemos nem mesmo o dia de amanhã. Nós somos pessoas que não podemos acrescentar um só momento à nossa vida. Eu estou usando aqui palavras de Jesus. Quando ele disse que não se pode acrescentar um só momento, ele quis dizer que literalmente um só minuto, um só dia, um só mês, um só ano. Nós não podemos fazer absolutamente nada para acrescentar um tempo a mais à nossa vida. É claro que isso não dá margem para alguém utilizar de 1000 riscos para a própria vida, né? Bem, agora eu vou desandar com a minha saúde, com a minha alimentação, porque Deus é que sabe o dia que eu vou morrer. Não, nada disso. Senão Deus teria criado uma série de alimentos que matam, né? Uma série de coisas que o homem criou e se utiliza, ele teria criado no Jardim do Éden, né? Então, nós não podemos pensar assim. Mas o entendimento de tentar medir o que Deus vai fazer, irmãos, é uma arrogância humana. O homem acha que tem o direito de medir por que Deus não fez isso ou aquilo. E eu digo a você, meu irmão, talvez seu coração hoje aqui está sofrendo, chorando, ou você que nos assiste está em dor, ou não está resistindo o fardo dos problemas que você está enfrentando. O peso de ser esposa, porque há momentos que haverá grande dor, sim, para essa auxiliadora. O peso de ser um governador do lar, em um lar tão cheio de tribulação. E eu digo a você, Deus, aonde está Deus? Meus irmãos, Deus estava em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, salvando as nossas vidas. E essa foi a resposta que o pregador deu àquela jovem. Onde estava Deus, pastor, que não salvou meu pai? E a resposta foi, Deus estava em Cristo Jesus, resgatando as nossas vidas. Irmãos, o que é a morte se vamos morar para sempre com Deus na glória? O que é a morte? A morte é aquilo que ninguém quer, né? Eu já dizia um ditado bem comum, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer agora, não é isso? Ninguém quer morrer agora. Mas eu digo a você que um dia todos nós vamos partir. E Deus, em Cristo Jesus, providenciou a eternidade para cada um de nós, na glória, nos céus, junto de Deus. E lá nós vamos ver o Senhor face a face. Então você que é uma pessoa inconformada, arrogante, uma pessoa que briga até, discute, talvez até já arranhou alguma amizade com as suas palavras duras, buscando medir o que Deus deve fazer. Talvez você até deixou, eu me lembro, irmãos, um dia eu tive que aconselhar uma pessoa, muitos anos atrás, espero que nunca mais encontre uma questão dessa. A pessoa estava já um tempo sem orar, porque ela estava chateada com Deus, porque Deus tinha permitido algumas coisas que ela não concordava. E a pessoa estava sem falar com Deus e não tinha previsão de quando ia falar com Deus. Eu digo a você que quando eu fui aconselhar, deu vontade de ficar bem distante, porque vai que vem um raio na cabeça da pessoa, né? Eu gostei de dizer essa frase, essa fala, porque é muita arrogância, irmãos. É muita arrogância. Nós não contribuímos em nada para para termos vida. Nós não podemos contribuir em nada para a salvação. Tudo foi o Senhor. E ainda no final alguém se vê no direito de não falar com Deus, que deu tudo para a pessoa. É muita arrogância. E aí alguém disfarça essa arrogância por trás, e o disfarce é, eu estou com o meu coração sofrendo. Deus sabe o que eu estou passando, como é que Ele fez isso comigo? Irmãos, esse mal que o povo de Israel sofria naquele período,
É um mal latente ainda no nosso tempo. E eu convido você a dedicar ao Senhor dízimos e ofertas, mas com um coração que sabe o seu lugar e sabe que Deus é que ordena o que Ele vai fazer. E, se você me permite, e ninguém tem nada a ver com isso, porque Ele é Deus. Fique de pé aí, meu irmão. E tenha coragem de dizer isso: Senhor, eu aceito a Tua vontade. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu não vou medir forças com o Senhor nunca, jamais. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Mude a nossa vida, transforme o nosso coração. Nos dê entendimento para obedecermos ao Senhor. Livra-nos de nós mesmos, Pai. Livra-nos da arrogância, do egoísmo. Livra-nos da altivez de coração. E nos abençoe, Senhor, com a Tua palavra. Aí então, dedicaremos dízimos e ofertas conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à frente, você que